Boa noite a todos. Eu agradeço aos que estão ao vivo com a gente, presentes aí nesse mais uma web. Espero que eu possa trazer algumas coisas importantes aí, pensando na prova novamente e pensando em algumas questões que vocês podem estar utilizando lá nas aulas de educação física enquanto profissionais. Agradeço a presença de vocês, né? Mando um grande abraço para os polos, para o pessoal da coordenação dos polos e os alunos. E vou procurar, então, trabalhar hoje nesse sentido, que a gente, então, possa sanar as dúvidas e eu possa dar alguns encaminhamentos em relação a questões básicas sobre a glicólise, né, as vias glicolíticas, né, e a importância dessas vias, né, para a produção de energia do nosso organismo. Então, para a web de hoje, né, ficaram a unidade 3 e a unidade 4. Né, a unidade 3, aí, nós tratamos sobre a glicólise, a gliconeogênese, a glicogênese e a glicogenólise. Então, vou trazer algumas questões que possam elucidar essas vias, né, glicolíticas. E na última unidade ficou o ciclo de Krebs, né, e pensar aí também nas questões fundamentais a respeito desse ciclo, tentando pontuar a avaliação de vocês e bem como também os conteúdos que vocês poderão se servir durante a carreira profissional na educação física. Então vamos pensar, né, nas vias glicolíticas, né, como o próprio nome diz, a fonte principal de energia vai ser a glicose. Então a glicose, a molécula de glicose vai fazer parte dessas vias, né, com algumas diferenças, né, nessa administração pelo próprio organismo para a produção da energia. Que daí nós teríamos 4 vias, né? Que são a via a glicólise, a gliconeogênese, como eu já disse, a glicogenólise e a glicogênese. Cada uma com uma característica diferenciada em relação à outra. Pensando na glicose, então a glicose é uma molécula que se constitui em um monossacarídeo, né, e considerado o principal carboidrato. A gente vai, então, absorver a glicose, né, estando em via absortiva, através da nossa alimentação. Eu comentei alguma coisa na web passada a respeito de nós estarmos consumindo massas, o açúcar em geral, frutas, vegetais, né, e a partir dessa nossa alimentação, então, nós estaremos nos alimentando e promovendo, então, esse consumo, né, e tendo disponível no nosso organismo moléculas de glicose que terão, então, essa função de produção de energia. É uma fonte de energia importantíssima a glicose, né? Então, a função dela, ela tem uma função, né, de regular a energia, participa das vias metabólicas, além de ser precursora de outras importantes moléculas, como a frutose, a maltose e a galactose. Então, ela vai também ter essa função de ser precursora para o metabolismo da frutose. Nós, né, vamos absorver açúcar a partir das frutas, né, a galactose a partir do leite e maltose de vegetais, né, leguminosas, tá? Então, a absorção da glicose, como eu disse, é a partir da alimentação, né, e os alimentos são ingeridos, transformados em partículas menores, né, durante a digestão e transformados em nutrientes, né, entre eles a glicose. Então, a glicose vai vir da nossa própria alimentação. E pensando na via metabólica da glicólise, então a glicólise ela é a via central universal do catabolismo da glicose. Então é a via central que vai transformar essa glicose em energia. É a via através da qual a grande parte das células ocorre o maior fluxo de carbono. E alguns tecidos, né, acho que vocês lembram lá dos vídeos da professora Nessana, né, como né, e a medula óssea, a glicólise, ela vai ser a principal fonte de energia, quando não a única fonte de energia. Então, uma molécula de glicose ela vai ser degradada em uma série de reações catalisadoras, né?
As enzimas vão participar, né, dessa degradação da glicose, e daí nós teremos algumas reações sequenciais aí, né, da glicólise, né? Parte da energia liberada pela glicose é convertida na forma de ATP. Então lembrem lá que eu falei que o ATP na web passada é a nossa moeda energética, né, para a quebra da produção de glicose no organismo, né, para a quebra da glicose, 2 ATPs. Nós temos um saldo de 4. Então, a gente vai utilizar ATP também para fazer essa quebra de glicose, mas ao mesmo tempo a gente daí vai ter um saldo. Então, isso é importante saber. Por isso que é muito importante que a gente está ingerindo, né, carboidratos, né, a cada 2, 3 horas, para que a gente então tenha fonte de glicose no organismo para estar produzindo energia conforme a necessidade das atividades. Pensando na educação física escolar, é simples, né? Aquele aluno, né, que vem para a escola de manhã e não toma um café de manhã em casa, por aí, motivos sociais aí, e de repente vem em jejum. Então, ele já tem um prejuízo, né? Por isso que é importante a gente pensar nessas vias, né? Como que o organismo produz energia e você fazer uma leitura da realidade onde você trabalha. Depois que o lanche, nós temos lanche também no período das 10 horas, mais ou menos, né? Aí o aluno vai para o almoço, à tarde, de novo, tem um outro lanche 3 horas, né? E às vezes é um lanche bem substancial e volto naquela questão lá, o profissional pensar que lanche é esse, que tipo de substância, então, de alimentação, de nutrientes a gente está oferecendo para esse aluno lá na escola, que a escola está conseguindo fornecer, para que a gente então pense como que esse aluno vai buscar energia, vai ter energia para as diversas atividades, não só para a educação física, mas na educação física vai ser muito mais clara essa necessidade de energia pelo próprio trabalho motor, né, que a gente desenvolve na aula. Ok? Então, pensando na glicólise, que é a quebra, então, da glicose, né, é a quebra da molécula de glicose, nós temos o que vocês precisam guardar para a nossa disciplina e para a prova, que são 10 passos, né? Lembram lá que tinha um quadro que a professora Alessandra colocou no vídeo, quem assistiu o vídeo, são 10 passos, né? Para a transformação, para a quebra da glicólise, é uma fase chamada de fase preparatória, que são 5 fases, e a segundo passo, né, a segunda fase, ela é denominada fase compensatória. Então, para a prova, vamos pensar nisso, para a gente não ficar confundindo muito, né, e nem entrando em muitos detalhes, mas pensar que, então, o processo da glicólise, né, faz parte do processo da glicólise 10 fases. A gente não vai pedir muito mais além do que disso, né, do que eu venho falando aí, então não precisa se preocupar lá em saber quais são as fases, né, como que é transformada essa glicose, porque até caberia pensar assim numa especialização futura, mas o importante é saber isso. É uma fase, né? Uma via é preparatória, não é fase, é via, uma via preparatória com 5 passos, e outra via é uma via compensatória com 5 passos, alguns autores chamam de pagamento. Eu não vou usar esse termo, né, para pedir na prova, vou usar o termo compensatório. Em relação então vamos pensar em relação à reação glicólise, a gente precisa guardar o seguinte: a glicólise é a quebra de glicose, da molécula de glicose para a produção de energia. Tá? Para iniciar, só reforçando novamente, então, para iniciar esse processo da glicólise, vai ser utilizado 2 ATPs, né, ocorrendo em 2 fases, uma preparatória e outra compensatória. Né, mas temos um saldo de 4 ATPs no final. Né? Seriam 2, um saldo de 2, porque 2 foram usados já para esse processo, para iniciar o processo da glicólise no organismo. E a glicólise também vai produzir o piruvato. É importante pensar no piruvato, no sentido que o piruvato vai ser, então, o substrato aí que vai possibilitar o ciclo de Krebs, né? E vai dar início ao ciclo de Krebs, tá? O piruvato, então, a glicose, ela é quebrada até formar o piruvato. Então, quebra-se a molécula e forma-se piruvato. O piruvato se transforma em lactato. Esse lactato vai ser armazenado
dos músculos, né? E no fígado, ok? Em condições anaeróbicas. Então, não tem a presença de oxigênio, o lactato produzido a partir da glicólise, da quebra da glicose, então ele é armazenado no músculo e no fígado. E na presença de oxigênio, o piruvato, então, ele vai se transformar em moléculas de acetilcoenzima A. Isso é muito importante guardar. Porque as moléculas de acetilcoenzima A que então vão começar esse processo do ciclo de Krebs, né, ou o ciclo do ácido cítrico. Então, esse seria o processo da glicólise, né? Vocês guardando essas questões, eu acho que aí dá para dar conta de pensar, né, como é que então a gente produz energia a partir da glicose, né? E algumas questões que então vão envolver essa produção de energia. Aí nós temos uma outra via metabólica de produção de energia, glicolítica, né? Que é a gliconeogênese. Até o título não aparece lá, né? Ele não aparece no título da unidade, gliconeogênese, mas ela faz parte das vias glicolíticas. Então, a gliconeogênese ela é a formação de uma molécula de glicose. Então, quando, acho que vocês lembram lá do vídeo da professora Nessana, ela fala, então, o indivíduo está em jejum, tem uma baixa taxa de glicose no organismo, nós precisamos dessa glicose para a produção de ATP, para a produção de energia, né, mas o indivíduo está um tempo em jejum, digamos, umas 3 horas sem se alimentar, né, ter uma ingestão de alguns nutrientes. Então, por isso que é importante esse ciclo, né? Porque o ciclo vai possibilitar a transformação lá no fígado do lactato, lá que foi produzido na glicólise, em, em glicose, né? Em glicogênio. Vai transformar então o lactato em glicose. Né? Essa glicose, essa transformação do lactato em glicose no fígado é o processo que então a gente denomina de gliconeogênese. Então é a produção de glicose a partir de um substrato da glicólise. Então a glicólise tem esse substrato armazenado no fígado que vai possibilitar essa transformação em glicose no momento em que o indivíduo esteja em jejum, né? Ele tem essa glicose disponível, né? Então, lembrar que a gliconeogênese vai acontecer no fígado, e ela ocorre num processo de jejum, no sentido de suprir a necessidade, essa falta da glicose no organismo. Tá? Aí eu falei até em glicogênio, né? Então, essa transformação da glicose em glicogênio, aí nós chamaríamos de glicólise, né? A glicólise, ela é então essa transformação da glicólise produzida na gliconeogênese em glicogênio. E o que é o glicogênio? Né? É uma molécula de glicose que fica armazenada através de um polímero chamado glicogênio. Então, essa é a molécula de glicose, fica armazenada no fígado, e com esse armazenamento, através desse polímero, que leva o nome de glicogênio, então possibilita então a gente ter essa energia acessível no momento de jejum, né, no momento que o organismo está necessitando suprir a necessidade de glicose na corrente sanguínea. Né? O glicogênio, então, ele é quebrado e transformado em glicose. E esse processo se chama glicogênese. Né? E o glicogênio é um polímero que é quebrado em glicose na gliconeogênese, né, na glicogênese. Ok? Sobre o armazenamento do glicogênio no organismo, né, então tem que lembrar que o glicogênio ele é armazenado no fígado.
Então, vejam a importância dos carboidratos, né, na nossa alimentação. Os carboidratos, então, vão ser uma importante fonte de energia, né? É importante para a efetivação, execução de exercícios físicos, para a educação física é essencial. Vamos pensar também assim, claro, a gente não é só em momentos de atividade física que a gente vai precisar de carboidrato, mas também toda tarefa que o ser humano executa, até o próprio momento de estudo lá na escola, o aluno está lá, ele vai estar precisando dessa fonte, o carboidrato. Se o aluno está em jejum, então o fígado assume o papel de liberador de glicose, então ele vai assumir, né? Eu já respondo, então ele vai assumir esse papel de liberador de glicose pela glicogenólise, ok? O Leon está perguntando, professor, sobre a glicólise, né? A glicólise. Então, a glicólise é a quebra da glicose, da molécula de glicose para a produção de energia. Então, a gente tem glicose disponível no sangue, né? A gente tem uma ingestão de nutrientes que possibilita, então, a gente ter essa glicose disponível. Aí o processo de quebra da glicose chama-se glicólise. Ok? Basicamente seria isso, né? Eu acho que isso seria importante vocês guardarem. Ok até aqui? E eu vou indo devagar porque é complexo, né? Confunde muito porque são vias metabólicas que a gente precisa estar delimitando qual a importância de cada um. É muito confuso quando você fala glicólise e glicólise ao mesmo tempo. É isso mesmo, Alexandre. Então, eu posso ir retomando. Então, vamos pensar. Nós temos 4 vias, né? Retomando, né? Então, glicólise é a quebra da glicose que está ali, que a gente tem disponível. E quando a gente está em momento de jejum, né? E a gente necessita de glicose disponível para a produção de energia, então a glicose que vai estar disponível no fígado, ela vai ser o lactato disponível no fígado vai ser transformado em glicose. E esse processo se chama gliconeogênese. É uma nova produção de novo, né? Uma nova produção de glicose a partir do lactato. Então isso é gliconeogênese, tá? Então são 2 vias aí glicolíticas, né? A glicólise e a gliconeogênese. A gliconeogênese em situação de jejum, né? O indivíduo precisa de glicose, então o fígado vai transformar o lactato que está armazenado lá no fígado, que é um substrato, né, da glicólise, e vai transformar em glicose, tá? Essa transformação de glicose, do lactato em glicose, se chama gliconeogênese, tá? Então, deixa eu ver se eu não confundo muito o meio de campo aqui. Bom, é importante pensar assim, né? Eu falei já ali até em glicogenólise e glicogênese, né? Mas antes da gente ir para a glicogenólise de novo e antes de ir para a glicogênese, vamos pensar assim, importância, retomando aquela questão da importância, né, dos carboidratos, né, para o exercício físico, né? Quando o aluno está em jejum, quem assume, então, esse papel de liberador de glicose é o fígado, né, pela glicogenólise, então vai liberar essa glicose, né, a glicogenólise. E é muito importante consumir glicose para, então, a gente fazer exercícios. Sobre a glicogenólise eu não falei ainda, né? Já falo, já vou explicando. Então, a glicogênese, então, é um processo que tem como finalidade a síntese do glicogênio. A síntese do glicogênio. Está sem áudio? Apareceu aqui?
É? Ok, então, a gente tem que pensar. Então, nós já falamos em glicólise, gliconeogênese e agora glicogênese, que vai ser então a síntese do glicogênio. Esse glicogênio que foi produzido, né, que foi pela glicólise, né? Então, quando quando a glicose que está lá no fígado é transformada, né, em glicogênio, ela vira glicogênio. O fígado transforma ela numa molécula de glicogênio. Eu falei lá atrás para vocês que o glicogênio ele é um polímero importantíssimo e que armazena a glicose, né? Esse armazenamento da glicose através do glicogênio chama-se glicogenólise. E a síntese desse glicogênio vai se chamar então glicogênese. Tá ok? Se conseguirem entender o processo, ele é meio complicadinho, até para a gente explicar assim, de forma sucinta, os nomes se confundem. Né? Então, eu preciso que vocês me deem um retorno, né? Que eu explico de novo. Não tem problema nenhum. Meio. Qual seria a dúvida, né? É importante que vocês vão falando. Porque, assim, os nomes são muito parecidos, né? E daí eu sei que vai assistindo até os vídeos, né? Que a gente selecionou, o vídeo da professora Nessana é muito bom. Ela tem, ela tem, ela consegue explicar isso de uma forma, digamos, mais específica, que acaba também confundindo um pouco, né? São várias reações que vão acontecendo nesses processos. Aqui eu estou simplificando, assim, o que seria cada via glicolítica desta, né? Como ocorreriam no organismo de uma forma que possibilite para vocês a compreensão de uma forma mais acessível e simples. Aí retorno falando. Claro, a partir disso vocês precisam aprofundar, né? Precisa ir em livros, né? Ou assistir mais vídeos aí e tentar compreender como são essas cadeias. Mas para agora, para a graduação, retorno a falar, vamos tentar pelo menos guardar então essas questões aqui. Bom, então a Cíntia lá, o Júnior fala que está meio, a Cíntia fala, professor, o armazenamento de glicogênio é o que mesmo? Então, o glicogênio, quando nós temos a glicose, né, no fígado, foi produzido glicose, e ela se transforma em glicogênio, isso se chama glicogenólise. Glicogenólise. Então, eu transformo, né, a molécula de glicose disponível, e que ela foi passou por um processo, né, onde o lactato passou por um processo e se tornou glicose, e essa glicose é transformada em glicogênio, se chama glicogenólise, tá? Então não seria até o armazenamento de glicogênio, seria a transformação da glicose em glicogênio é a glicogenólise. Quando esse glicogênio é sintetizado, né, né, e é liberado na corrente sanguínea, para que a gente tenha a glicose disponível, essa glicose que está com baixa taxa no sangue, se chama glicogênese, o processo, a via glicolítica, né? Alexandre, é verdade. As palavras são quase parecidas, né? Aí confunde. E é isso mesmo, vou tentar entender esse processo, né? Até às vezes eu tenho que parar para pensar. Tem que parar para pensar, né? A gente está trabalhando com essa questão, né, que confunde mesmo, né? Então, olha, vamos pensar lá. Guardar assim, a glicogênese, ela vai ter como finalidade, então, né? A síntese do glicogênio. Então, eu tenho o glicogênio disponível no fígado, o organismo, né? Nosso organismo precisa de mais glicose, vai sintetizar esse glicogênio, né?
e vai ocorrer nos músculos e no fígado, nos músculos também, né? E o nome desse processo é glicogênese. Ok? Eu vou retomando. Então, lembrando lá, a glicogenólise, vocês precisam lembrar o seguinte, que ela corresponde à quebra do glicogênio, né? Então, quando a gente vai quebrar o glicogênio. Aí nós temos também uma questão da insulina e do glucagon, que vão também participar, são dois hormônios, vão participar para esse equilíbrio, né? De armazenamento e liberação de glicose e vão ativar essas vias, né? E lembrar lá que o glucagon ele é antagônico à insulina, né? E tem três efeitos básicos. Primeiro, estimula a mobilização do depósito de aminoácidos e ácidos graxos, estimula a glicogenólise e estimula a gliconeogênese. Vou lembrar disso. Então, o hormônio glucagon, que é fabricado pelo pâncreas, né? Então, vai produzir esse hormônio e ele vai possibilitar, então, que se estimule a mobilização do depósito de aminoácidos e ácidos graxos, estimule a glicogenólise e estimule a gliconeogênese, né? Então, essa estimulação vai permitir, então, a produção do glicogênio, vai permitir que esse glicogênio seja quebrado e vai permitir que ele seja sintetizado depois, tá? Olha, a respeito dessas vias glicolíticas, o que a gente vai pedir para a prova seriam essas questões que eu apontei, né? Depois eu posso até dispor o material, eu verifico com a André aqui aonde que eu posso estar dispondo esse material do que eu fui falando aqui, que vai ficando mais fácil para vocês lerem, porque aqui está resumido. Vocês tiveram muita dificuldade ao assistirem os vídeos e entenderem essas reações? Porque é muito complexo, né? É muito complexo. Não, que bom, né? Vocês estão falando sim, é bem complexo. Por isso que a gente tentou selecionar assim. Vocês viram lá, eu fui colocando um vídeo de 3 minutos, alguns eu coloquei inteiros vídeos, né? Bem longos, e às vezes lá no meio dos vídeos a gente se perde mesmo, né? Esse material aqui que eu vou mandar ajuda, porque daí está sintetizado aqui o que eu fui falando durante a web e vocês podem ir tentando compreender, né? Vocês querem que eu retome essa questão das vias glicolíticas ou a gente pode ir para frente? Porque eu tenho poucas questões agora, né? Que eu vou falar aqui sobre o ciclo do ácido cítrico, mas eu vou ser bem pontual, né? Vou tentar aqui não vou colocar muita coisa complicada para vocês sobre o ciclo de Krebs, né? Ou o ciclo do ácido cítrico, que é uma questão também bem importante para a prova. Lembrar que são sinônimos, né? Para designar a mesma reação, tá? Se vocês quiserem que eu retome as questões aqui, eu posso retomar. Esse ciclo, o ciclo glicolítico, a Cristiane não entendeu nada. Isso, sobre o ciclo glicolítico? Ah, pode ser, pode ser. Uhum. Pode ser, o ciclo glicolítico. Então, vamos pensar assim, só para retomar brevemente, vamos pensar, o nosso organismo ele precisa de uma fonte de energia, né? Onde ele vai buscar energia para a produção de ATP, né? Para produzir moeda energética que vai participar de todas as reações, glicose, no açúcar, nos açúcares disponíveis que a gente vai então estar absorvendo a partir de uma ingestão de carboidratos, né? Então, quando a gente tem glicose disponível no organismo, o processo de transformação dessa glicose em energia,
né, a quebra dessa glicose para a produção de energia se chama glicólise. Ponto. Né? Vamos pensar assim, então, o que é glicólise? É a quebra da glicose. Né? Aí nós não temos, o organismo está em tempo de jejum, com baixa taxa de glicose no organismo. Então, outras vias, né, glicolíticas vão ter que ser acionadas nesse processo. Né? Entre elas, a gliconeogênese, a glicogenólise e a glicogênese. A gliconeogênese, né, então, vai produzir glicose no fígado, né, a partir do lactato. Tem um lactato disponível lá no fígado. Então, está baixa a taxa de glicose, o fígado, então, vai tomar a frente, tem que repor, né? O indivíduo não pode ficar sem glicose, porque é necessário que a gente tenha glicose para a produção de energia, para que a gente possa fazer as atividades, né? Mas baixou a glicose. Então, o fígado vai trabalhar em um processo chamado gliconeogênese, produzir uma nova molécula de glicose, neo, novo, a partir do lactato, que está lá já no fígado. Né? Então, essa via glicolítica, ela se chama gliconeogênese. Produzida essa glicose, ela é transformada em glicogênio. O nome dessa via glicolítica é glicogenólise. Então, quando transforma a glicose lá que foi transformada a partir do lactato, ela se chama glicogenólise. E a liberação desse glicogênio na corrente sanguínea, né, através da síntese dele, transformando ele em glicose, chama-se glicogênese. Bom, assim, eu acho que é importante, vai ficar gravado essa web, né? Tem que retomar. Aí eu volto, tenta fazer o passo a passo que eu fui falando devagar aí, para entender. Não é tão complicado assim, né? As perguntas da prova vão ser nesse sentido. O que constitui a glicogênese? Né? É a síntese do glicogênio. O que constitui a glicólise? A quebra da glicose. Né? E assim por diante. Eu vou fazer perguntas pontuais, porque é muito complexo, né? Eu não vou pedir lá quais são as cadeias, qual que é o papel do fígado, né? O que o fígado, no momento de jejum. Mais ou menos por aí. É mais ou menos o que eu estou falando aqui. Então, eu não estou fugindo da prova, porque eu sei que é muito complexo. Tá? Bom, então esses seriam as vias glicolíticas, né? E é importante a gente saber disso lá para a escola, que a gente precisa estar se alimentando. Para atividade física, o aluno tem que estar bem alimentado, tem que ter uma ingestão de carboidrato, como eu falei semana passada, né? Uma alimentação adequada, com frutas, legumes apropriada, para que tenha disponível a glicose no organismo, para que ele possa fazer uma atividade física de forma saudável e a gente possa também trabalhar com ele. Então, em suma, né, a gente não tem uma alimentação adequada, o aluno, né, passa dificuldade, né, financeira na casa, não tem alimentação correta, nosso trabalho fica falho. Né? Como que a gente orienta para isso? Né? Sabendo essas questões, né, dessa importância. A glicogenólise, então, é isso mesmo, Rodrigo, é a quebra do glicogênio. Não, até eu confundi que a glicogenólise, então, vai ser a transformação da glicose disponível no fígado em glicogênio. Ele vira glicogênio, glicogenólise, tá? Perdão, faz uma confusão mesmo. É glicose em glicogênio. Então, quando forma a molécula de glicogênio, a gente chama, então, esse processo, essa via glicolítica de glicogenólise, tá? Daí a síntese do glicogênio é a glicogênese. Então,
É bom que vocês vão perguntando. E é verdade. O Júnior lá, né, fala, meu Deus, mas é isso mesmo. Até a gente às vezes se perde. E a gente conversa com outros professores de bioquímica, né? E às vezes dá essas confusões, e a gente fica debatendo, não, mas eu acho que é isso, que é aquilo, e tem que buscar, às vezes tem que até mesmo buscar informação. Não é fácil, né? Vocês até perceberam, até a professora Alessandra ali tem um bom domínio, umas horas tinha que ela parava para pensar de como é que é. É muito complicado, né? É um processo complicado. Por isso que eu estou tentando esmiuçar o que é básico, né? O que seria importante saber. Só aquilo que eu falei, ou vocês saindo da graduação, né? É importante saber que existem essas vias, e que existem vias que vão transformar a glicose e que vão buscar essa glicose, reposição de glicose no sangue, né? Por isso que às vezes o indivíduo está com uma baixa de glicose, né? Falta glicose no sangue, começa a dar hipoglicemia, então falta oxigenação no cérebro, sensação de desmaio, começa a ter sudorese, uma série de coisas, porque está faltando glicose e o fígado mesmo não está conseguindo dar conta, né, de repor ela no sangue para que tenha essa produção de energia, né? Então veja, né, assim como também o excesso da glicose vai causar diabetes. Então é importante saber que isso, todas são reações que vão promover essa quebra, essa síntese, essa reposição da glicose no organismo. E voltando àquela questão, né? É importante que o aluno, então, ele esteja bem alimentado. Das vias glicolíticas seria isso. Acho que daí tentei esmiuçar, assim, deixar o mais simples possível que seria cada via glicolítica dessa, né? A responsabilidade dela, como que ela vai atuar. E a partir dessas vias, aí, claro, existe uma série de reações, né? E enzimas que vão participar dos processos ali, mas a gente não vai cobrar isso, né? Eu acho que no momento não há necessidade. O importante era saber, então, o importante é que vocês saibam o que é básico de cada via glicolítica dessa. Aí nós temos na quarta unidade. Não, Cristiano, a importância da bioquímica na educação física não vai cair. Porque eu até falei na web passada, né? A gente teve muita dificuldade em achar materiais. Eu poderia incluir, assim, algumas questões. Lá no e-book tem algumas questões da educação física, né? Mas a partir disso que a gente está estudando, são essas questões que eu fui falando, mas eu não vou cobrar na prova, não. Né? A gente não vai pedir na prova nada assim em relação. Tem uma questão só, mas eu vou falar ainda para frente aqui. Tem só uma questão que eu vou pedir. Vamos ver aqui então. Bom, então entrando na unidade 4, a unidade 4 era o ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, né? Ciclo de Krebs. Então, esse ciclo de Krebs vai acontecer aí na presença de oxigênio, né? Vamos pensar que essas vias glicolíticas que eu fui falando anteriormente aqui vão acontecer no momento de esforço rápido, assim, e que exige muito do indivíduo, né? Eu falei semana passada, o indivíduo vai correr atrás de um ônibus, né? Vai erguer um peso muito rápido, precisa de energia disponível rapidamente. Quando o indivíduo passa por um processo de execução de uma atividade de maior duração, vamos pensar aí já acima de 2 minutos e meio, mais ou menos, alguns autores falam em 5 minutos, mas vamos pegar 2 minutos. A partir de 2 minutos e meio, vai ocorrer a presença de oxigênio. Então, porque o indivíduo vai precisar, então, que o oxigênio participe na quebra, então, dessa glicose, né? E que vai formar o piruvato, né? No final da glicólise, formando um piruvato, que vai dar origem à acetilcoenzima A, e essa acetilcoenzima A, então, vai começar todo o processo aí do ciclo de Krebs, que é um processo onde vão acontecer várias reações, né? Vocês viram lá o vídeo do professor Dorival, ele explica o ciclo minuciosamente. Não precisa saber o ciclo minuciosamente, porque é muito difícil, né? E nem é objetivo saber o ciclo, né? Todo ele. Então não se preocupem com o ciclo. Quais são os compostos que vão entrar, as enzimas e no que se transformam, né?
Mas o importante é saber que ele é ativado a partir, então, de mais ou menos 2 minutos e meio, o indivíduo está em atividade física, né? E vai corresponder a uma série de reações químicas que ocorrem na vida da célula e seu metabolismo. Então, ele está acontecendo, né? Esse ciclo também é conhecido por ciclo de Krebs, certo? E ele é executado, isso que é muito importante saber, ele vai ser executado na mitocôndria dos eucariontes, ou eucariotas, né? Então, ele ocorre a nível celular, na mitocôndria. É importante estar guardando isso, né? Em um processo com presença de oxigênio, né? Então, vamos pensar, assim, que na cadeia respiratória, né, na fase aeróbica, vai ocorrer lá no interior da mitocôndria da célula, após todo o ciclo ocorrer, né, ele passa por todas as fases, a partir da acetilcoenzima A, ele vai passando pelas fases e produzindo energia. No final do ciclo, isso é importante guardar, a gente vai ter disponíveis 36 ATPs. Veja como é importante o ciclo. Então, o indivíduo está em uma atividade de longo prazo, uma caminhada de 15 minutos, ativa o ciclo de Krebs, né, a partir então, da glicose, lá na glicólise, então, quando ocorre a quebra da glicose, no final, a gente tem um piruvato, esse piruvato vai, então, possibilitar a acetilcoenzima a desenvolver todo o ciclo. O piruvato é um substrato que é formado da glicólise, né? Então, com a quebra da glicose, a gente então tem um piruvato. É esse piruvato então que vai dar início ao ciclo de Krebs. Aí vai formar toda a cadeia do ciclo, transformando em energia, né? E em outros substratos aí também que vão possibilitar a gente armazenar alguns compostos do organismo no sentido da gente estar tendo energia disponível. Então, veja, mas o indivíduo está em uma atividade a longo prazo, como eu vinha falando ali, 10 minutos, né, já é ativado o ciclo de Krebs para a produção de mais ATP, porque vai precisar muito ATP, né? Então, a gente está em atividade, está mobilizando a glicose, está necessitando dessa glicose, está transformando em piruvato, para esse piruvato ativar o ciclo de Krebs, né? Tiver um acetilcoenzima A, então vai ter tem a presença de oxigênio, e no final da cadeia respiratória, no final dessa cadeia do ciclo, a gente tem, então, disponíveis 36 ATPs. Tá? Então, isso precisa guardar. 36 moléculas de ATP disponíveis depois do ciclo de Krebs. E daí o indivíduo, então, pode permanecer em atividade por um longo prazo. Está produzindo energia. A gente está fazendo atividade com o aluno, ele está produzindo energia. Né? Então, tem que ter disponível glicose no organismo e está quebrando a glicose e depois, mais ou menos, nos 45 minutos, daí começa a mobilizar a gordura. Vamos pensar que 45 minutos, mais ou menos, o ciclo vai, então, estar trabalhando aí, né? Você veja lá, o organismo suporta a produção de energia para o exercício através da glicólise por aproximadamente 45 minutos. Então, por isso que a atividade física, você faz atividade física, até os 45 minutos, a gente está queimando açúcar. Glicólise ativada, ciclo de Krebs produzindo energia, e a gente está mantendo aquela produção de energia e durante 45 minutos, mais ou menos, né? A partir disso daí começa a ver a quebra de gordura, tá? Então a gente vai começar a quebrar gordura. Não chega a começar a quebrar gordura, vai começar a mobilizar moléculas de gordura. Mas assim, não vamos. Isso não vai cair na prova, né? Não precisa se preocupar com isso. Só saber que a glicólise, então, vai funcionar durante os 45 minutos, né? O organismo suporta essa produção, essa via catalítica, essa quebra da glicose a partir da glicólise, né? No processo da glicólise, com o ciclo de Krebs, mais ou menos 45 minutos. Tá? Olha, as questões para a prova, o que a gente podia pensar aí, deixa eu ver se tem mais uma questão aqui, né? O ciclo de Krebs é uma rota anfibólica,
catabólica e anabólica com a finalidade de oxidar acetilcoenzima A. Então, ele tem um movimento circular, se vocês perceberam lá na literatura, que a gente, né, disponibilizou, e no vídeo do professor Dorival, lá ele mostra, então ele vai passando todas as reações, né, e vai oxidando acetilcoenzima A para ir produzindo ATP, né, a partir de uma série de reações. Os compostos intermediários ali, né, então todos aqueles compostos, eles são precursores de vias biosintéticas, foi aquilo que eu falei, então ele vai produzindo outros substratos, outros componentes ali que vão permitir aí serem utilizados para outras finalidades no organismo, mas não precisa saber o nome nem porquê, é só lembrar assim que alguns ele vai produzir o NAD e o FAD, acho que vocês viram lá, né? Então vai produzir NAD, FAD, que vai então transportar elétrons. Então o ciclo de Krebs é muito importante, porque ele vai então permitir então essa produção de uma série de moléculas que vão participar da produção de energia do organismo. Vou pensar isso, né? A influência do ciclo de Krebs, né, no processo de respiração celular começa na glicólise, é o que eu falei, tomando, começa na glicólise. E ocorre dentro da mitocôndria, as moléculas do ácido pirúvico têm que entrar na mitocôndria da célula, para então iniciar. Daí a professora Alessandra explica lá, né, toda aquela questão de romper, de poder passar, e daí, tem que ter aquela questão de troca de elétrons, equilíbrio, para que vai entrar, então, a trabalhar nesse processo NAD e o FAD, mas não se preocupem com isso, eu não vou pedir na prova, né? Eu sei que é muito complexo. O que vocês têm que pensar na prova, produção de ATP a partir do ácido cítrico, 36 ATPs, né? Do ciclo de ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. São 36 ATPs no final da cadeia respiratória. Então, quando ocorre na presença do oxigênio, a partir de 2,5 minutos, então a gente tem aí 36 moléculas de ATP de saldo. Tá? Você tem que pensar nisso. Ocorre na mitocôndria dos eucariotes. O que mais que eu falei para vocês ali do ciclo? Que ele vai partir da glicólise, né? O processo de glicólise, e ele suporta, então o organismo vai estar suportando esse ciclo aí durante 45 minutos para produzir energia. São questões fundamentais. Eu acho que essas questões são as questões que vocês têm que pensar, né? Então, que o indivíduo lá na tua aula de educação física, então ele vai estar, então, utilizando o oxigênio para fazer essa quebra, né, todo esse processo, né, durante uma atividade física, a partir da da utilização, da quebra, síntese de glicose, do processo chamado glicólise. Tá? E até uns 2,5 minutos, então, entre as outras vias catalíticas, né? Glicolíticas, perdão. Tanto o nome glicólise, até a gente confunde. Olha, pessoal, seria isso, né? Eu acho que se vocês têm dúvidas aí, fiquem à vontade e vão perguntando. Eu não vou, tudo isso que eu falei, não vai ser perguntado na prova, nada mais além disso, né? Então, para que não haja muita confusão, eu sei que é bem complicado. Até semana passada eu falei, olha, semana que vem, a unidade 3 e unidade 4 são mais complexas um pouco. Eu só tentei aqui, então, deixar um pouco mais esmiuçado. Então, fiquem à vontade para perguntar, né? O que eu puder aí tentar sanar a respeito dessas questões, eu estou à disposição de vocês. Vocês não têm pergunta? Não, não tem questão descritiva. É tudo de marca de múltipla escolha, né? São 5 questões para escolha. O ATP, não sei o que é o ATP. Então, o ATP o Júnior, legal perguntar, né? O ATP, então, é adenosino trifosfato. Seria moeda energética, né? Ele é um composto do nosso organismo, que o nosso organismo
a gente ter energia, né? A partir dele, né? Por exemplo, para quebrar a glicose, para a gente gerar energia, a gente precisa ter ATP, né? Essa molécula de ATP, duas moléculas de ATP vão entrar no ciclo, né, para a quebra da glicose, né, e né, a partir dessa quebra a gente tem um saldo de 4. Produz. O organismo vai fazendo essa produção dessas moléculas, né? Importante é saber que a adenosina trifosfato é a moeda energética do organismo, né? A gente precisa produzir ATP para que a gente possa fazer os processos e reações metabólicas do organismo. Tá? O ileum, o ciclo de Krebs produz 36 ou 38. No final da cadeia respiratória são 36. 38 já, isso, Gislaine, 36. O 38 ATPs daí seria com a reação, eu não me recordo direito, mas aí teria que, acho que entra mais no final com lactato, alguma coisa assim, mas não vamos confundir. Eu nem vou pedir isso, nem a questão. Vamos pensar que o ciclo de Krebs, no final da cadeia respiratória, isso é importante saber. No final da cadeia respiratória, né? Então ele vai produzir 36 ATPs. Tá? A questão ali do ATP ali, o Júnior, ok? Oh, que legal, que bom. Né? Então pensar isso aí mesmo. Mais alguma questão, pessoal? Legal. Ó, que bom. Já fico mais feliz, porque a gente também fica preocupado, assim, né? Porque é bem complexo. Então não fiquem assim, que eu posso falar para vocês. Não se preocupem muito. Busquem na literatura, assistam os vídeos ali, tentem relacionar o que eu fui falando. Eu vou ver com o André se eu consigo mandar para vocês postar lá na plataforma, lá essas duas, os slides que eu utilizei para conversar com vocês, né, na semana passada e hoje. Está bem pontual, daí vocês já têm também essa possibilidade de visualizar e tentar fazer essa correlação aí, né? Poderia falar um pouco sobre reações, a Liane, né, falando, quais, deixa eu ver agora, eu vi bastante, em geral. Então vamos voltar lá, deixa eu ver. Só voltar lá no primeiro. A Liane pede assim, o professor poderia falar um pouco sobre reações. Ah, daí eu teria que voltar lá. Exergônicas e endergônicas, né? Seriam endergônicas. Então, exergônicas, assim, grosso modo, eu falei semana passada, mas vai estar disponível. Mas tudo bem, eu falo, até é legal para a gente estar retomando aqui, sempre é um reforço, né? E daí busca lá, que lá eu explico melhor. Eu acho, talvez eu até explique melhor aqui. Então, as reações exergônicas seriam aquelas reações catabólicas, né? Onde ocorre a necessidade de liberação de energia. Precisa de energia para ocorrer, né? E as reações endergônicas são reações anabólicas. O importante é lembrar disso, anabólicas. Vai ocorrer a síntese, então, a síntese de energia, tá? Então seria essa diferenciação em exergônicas e endergônicas. Ah, olha lá, que legal, a Patrícia respondendo para a gente lá. Ó. Essa web vai estar disponível daqui a 3 dias, pois estamos com um problema no sistema. Prova é sábado. É sábado agora a prova? Ou é no outro sábado? É nesse sábado já? Puxa vida. Então hoje é quinta, sexta. Pois é. Ixi. Ó, pessoal, acho que tem umas perguntas aqui para trás, daí eu já vou, né, aqui. A Gislaine pede aqui, então, tá. O Rodrigo também pede um pouco para retomar sobre a questão do catabolismo e anabolismo. Deixa eu só organizar aqui. Posso falar mais um pouquinho, né? Então, veja lá, o catabolismo é um processo no qual os nutrientes e os constituintes celulares são degradados para aproveitamento de seus componentes.
e o para a síntese de energia realizando a oxidação. Então, aqui no catabolismo, a gente vai liberar energia. Né? No anabolismo, ele vai utilizar essa energia liberada. Né? Também é chamado também de processo, como eu falei, endergônico. É o processo onde as biomoléculas são sintetizadas. Então, é aquilo que eu falei ali, né? O anabolismo é a síntese, né, dos componentes mais simples. Tá? Então, mas guardar assim, lá na prova, exergônicos, reações que liberam energia, isso. Né? Então, são reações que vão, o catabolismo, né? Que são as exergônicas, né? Eu estou lendo as outras, desculpa, eu paro, porque eu vou lendo que está abaixo, que deu eu paro de falar, né? Libera energia, né? Libera energia, isso mesmo, tá certinho. No passado que a prova vai ser dia 9. Olha, daí eu precisava verificar com a Andrea, não sei, o Rafael sabe alguma coisa? Você pode ver para nós, fazer um favor? Então daí o Rafael dá uma olhada ali. Elas utilizam a energia liberada, isso mesmo, né? A Cristiane, as endergônicas, então, né, seria o anabolismo, elas vão consumir energia liberada, né, durante o catabolismo. Ela precisa de energia para acontecer. Ela tem que ter energia disponível. Né? Dia 9, exame final. Pessoas. Então, veja, então vamos pensar assim: processos catabólicos são reações exergônicas, são um processo de geração de energia, processo anabólico, processo endergônico, processo de síntese de energia. Aí fechou. É simples, né? Seria isso. Né? Claro que lá para o trabalho vocês precisam colocar mais. Lá na atividade, né? Com certeza vocês colocaram mais coisas, né? Mas aí a gente simplifica assim na prova, tá? Para deixar mais fácil para vocês. Não que não tenha significado, tem, mas o importante é que você conhecer esses termos e saber os processos, né? Não teria como esgotar tudo isso numa web. Ah, deu para entender. Não, legal, legal. A gente também tem, assim, uma preocupação de tentar achar a melhor forma, né, de explicar. Não, beleza, que bom, Rodrigo, que bom. Vou perguntando, gente, daí a gente tem mais um tempinho e eu posso ir tentando aí sanar o que eu puder, né? E daí a questão ali da prova, da web, né, da disponibilidade aqui dessa web gravada, ele está verificando ali já, né? É possível, tá? O pessoal está verificando. Mais alguma questão? Podem ir perguntando, que eu puder ir ajudando aí, tentando esclarecer. Estou à disposição. A prova não era dia 20, dia 2, né? Não. 26 a prova. Tá, ok. Pode ser, pode ser. Vou ter que daí então mandar esse material para vocês aí, né? Quem está pedindo ali tem que providenciar meio para hoje, né? Não dá para deixar para depois. Daí eu verifico como é que eu mando, né, Leon? É dia 25, né? Então a prova é sábado mesmo. Ixi. Dúvida só na hora da prova, com certeza. Sempre, mesmo estudando, né? Tá? Tem algumas questões, eu vou adiantar assim, tem algumas questões mais difíceis, outras assim que bem tranquilo, bem pontual. Tem algumas que a gente colocou um pouco mais assim, né? Pois mas daí diz que em prova não pode usar celular, né? É proibido. A prova é para ser dia 9. Isso, então olha aqui, tem uma notícia aqui, né? A princípio, a prova é para ser dia 9, mas confirmem com a André, até os tutores aí dos polos, né? Então estejam verificando. A informação que nós temos aqui, que a princípio é para a prova ser dia 9. Tá? Dia 9 seria fora, tem mais 2 semanas, né? Então,
por aí. Então fica pendente isso aí, eu também já deixo avisado para a Andréia, aí eu mando um e-mail para ela pedindo para ela confirmar essa data certinho para vocês, tá? Se for para o dia 9 fica melhor, né? Dá tempo. Vocês estudarem mais e tentarem se localizar um pouco mais nessas questões aí. A Cristiane vai dia 25, eu também acho. É que nem injeção, né? Você tem que tomar, você já vai lá, toma, vai embora, acabou. Né? Você fica naquela. Quando a gente é criança, agora eu não tenho medo de injeção mais, né? Quando eu era criança, então você vai lá e toma, vai embora, acabou. Verdade, verdade. Melhor agora. Disciplina avaliação é sempre dia antes. A disciplina fecha 26, né? 24 horas vai estar link, assim. Olha lá, 24 horas vai estar disponível o link, ó, legal. É verdade. Depois de uma disciplina dessa, vocês acharam muito difícil a disciplina? Ela é difícil, né? Mas eu consegui colaborar um pouco para esclarecer algumas coisas? Aqui, assim, no nosso web? Um pouco bastante. Tá? Confundiu, né? Também confunde, às vezes não ajuda, né? Essa é de ficar sem cabelo, com certeza. Com certeza. Mas vocês vão, eu tenho certeza, sim. A gente não procurou fazer uma prova difícil, eu acho que vocês vão conseguir. Legal, foi boa a disciplina. Vocês vão conseguir vencer, né? Fazer a prova. Só se não estudou, né? Quem não participou de web, ou acabou que não, acabou não fazendo muitas tarefas, aí não tentou estudar nada, daí é complicadíssimo mesmo, né? Isso é verdade, Ju. Isso é verdade. Isso é muito importante. Bom, pessoal, eu acho que vocês têm mais alguma dúvida? Porque assim, como eu falei semana passada, também dá tempo de eu, tipo, se vocês colocarem no fórum de dúvidas lá, ou vocês não estiverem entendendo alguma coisa, me mandem no fórum lá, porque já chega no meu e-mail, eu já entro e já respondo, tá? Tentando sanar isso aí, vou tentar colocar esse material, tá bom? Mas acho que não vai dar tudo certo. Eu que agradeço vocês aí, dou parabéns pelo empenho, por vocês que estão com a gente aí, né? Nossa, nota 10, né? Pelo interesse e esforço na prova, né? Também tô. Mas acho que se Deus quiser, e ano que vem a gente tá junto. Forte abraço, Júnior. Ano que vem a gente vai aí, tem a disciplina aí de políticas públicas, eu estou fazendo material, vamos estar aí, se Deus quiser. Boa noite para vocês também. Foi muito bom, tá? E qualquer coisa aí, estou à disposição de vocês, tá? Eu que agradeço. Então, uma boa noite para vocês também. Bom fim de semana.